gente, aqui é a Liz do Pode Crer, como vocês estão? Hoje eu tô aqui com a Ká, com a Sô, e a gente vai conversar sobre biodiversidade e sociodiversidade. Então, se vocês se interessarem, deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal e comentem o que vocês gostariam de ver pros próximos. É muito importante a gente falar sobre isso, por causa que a gente pensa que são dois temas que não tem muito a ver com a gente, mas eles, na verdade, interferem no nosso dia a dia, mesmo a gente sem saber. Primeiramente, eu vou falar pra vocês o que é a biodiversidade em si. Então, gente, é o conjunto de todos os seres vivos existentes, incluindo plantas, animais e micro-organismos. Relaciona todas as formas de vida e as interligações, no qual afeta muitos outros. E também está presente em todos os lugares. Ela não é só a variação dos seres vivos, ela engloba muito mais coisas que isso. É uma variação genética, é uma variação das espécies, é uma variação dos gêneros, dos filos. É toda a cadeia de animais que a gente tem hoje em dia gira em torno da biodiversidade. Já a sociodiversidade é um conceito que se refere à diversidade sociocultural de um determinado grupo ou região, considerando suas diferentes particularidades. Por exemplo, seus costumes, valores, tradições, línguas, crenças e outros. Em geral, é um termo utilizado para reconhecer as diferentes culturas existentes em uma sociedade. Por isso que a gente diz que a sociodiversidade é um princípio multicultural. E esses dois conceitos estão extremamente interligados. Esses dois princípios estão muito interligados por causa que a biodiversidade, a natureza, a matéria-prima que a gente tem para as indústrias, tudo isso vai interferir como a gente se comporta em sociedade, interferir na nossa cultura, por causa que a gente depende da natureza. E exatamente por a gente depender da natureza, que pela sociodiversidade, a biodiversidade também muda, por causa dos nossos costumes, do nosso jeito de entender como a gente vai realizar nossas ações, a biodiversidade também é alterada pelas ações humanas. E as ações humanas é um resultado da nossa cultura. Vocês pararem pra pensar no dia a dia, olha quanto que a gente depende da natureza, entendeu? A natureza, ela tá presente em todos os aspectos da nossa vida. A gente pode pensar também, tipo assim, que se não houvesse a natureza, sociodiversidade não existiria. Exatamente. E a nossa cultura indica a forma como a gente vai interferir na natureza. Um dos exemplos que nós podemos citar são os povos primitivos que dependiam da natureza totalmente para sua sobrevivência e usufruíam dela para pesca, para caça, para moradia, medicamentos. Sua cultura se baseava em torno da natureza. Mas até hoje nossa cultura é baseada na natureza. Só que modernizada. Exatamente. Porque, como a Liz já disse, nós utilizamos a natureza para tudo na nossa vida. E mesmo precisando da natureza para a nossa sobrevivência, nós não cuidamos dela, provocando queimas, desmatamento, extinção de animais em massa. E tudo isso, além de estar matando a natureza, ainda prejudica demais a gente. Porque sem ela, como que a gente vai sobreviver? Pesquisadores dizem que, se continuar do jeito que está, a possível causa da grande extinção em massa será o próprio ser humano, gerando a ruína de tudo que conhecemos como mundo atualmente, incluindo a sociodiversidade e a biodiversidade. Ou seja, pessoal, a nossa biodiversidade e a nossa sociodiversidade está em grande risco de acabar. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente faz, com as nossas atitudes. E sempre lembrar que um depende do outro. E essa relação entre os dois pode sim ser muito benéfica, mas nós precisamos controlar nossas ações. Eu espero que depois disso vocês realmente repensem suas ações e vocês levem essa mensagem pra vida, porque a gente tá indo pra um caminho que não é bom, e todo mundo sabe disso, porque todo mundo alguma vez já ouviu sobre desmatamento, sobre poluição. Apesar de muitos esforços, isso ainda é um problema, porque futuramente, igual a Sofia falou, pode ser a possível grande causa da extinção em massa, gente. Então, por isso, a gente realmente tem que pensar muito antes de fazer essas coisas. Bom, gente, esse foi o Pode Crer. Espero que vocês tenham gostado muito. Vocês tenham aprendido bastante com o que a gente falou pra vocês hoje. E enviem mais assuntos que vocês gostariam que a gente discutisse sobre, gente. É isso. Beijo.